Olá, nesta semana tive a alegria de ser convidado para ser um dos ministrantes do segundo encontro de tecnologias educacionais do Rio Grande do Norte, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Na descrição deste vídeo, aqui abaixo, você pode acessar na íntegra a minha fala dentro da programação do evento. A tela de diálogo que participei, na companhia do professor Dr. Denis Leite, da UFRN, abordei especificamente o tema, entre aspas, como a internet interfere no processo de ensino-aprendizagem, desafios e possibilidades. Antes de ir para o tema, quero agradecer a sua presença aqui no Gotas de Autonomia Online. Seja muito bem-vindo. O objetivo deste canal é preparar o seu passaporte para a cidadania digital, através do robustecimento da sua autonomia online digital. Vamos para a síntese. Introduzi minha fala sobre a influência da internet na educação de hoje com Jean Piaget e Harari. Em meados do século passado, Piaget sustentava a hipótese de que, entre aspas, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram, fecha aspas. Exato, repetir. Morrer fazendo a mesma coisa, sem necessidade de mudar paradigmas ou mudar de rota, fazia parte do mundo do trabalho industrial, o mundo das fábricas, que perdurou até meados do século XX. Porém, Piaget já profetizava e, de certa forma, já vivia o início de uma sociedade fluida, líquida, que necessita de inovação constante. Esta sociedade se consolida agora com a cultura digital emergente. Vivendo em uma sociedade assim, incerta, não linear, flexível, uma sociedade on-life, diz o filósofo contemporâneo Harari, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, que o objetivo mais importante da educação no século XXI é desenvolver a nossa inteligência emocional, o que significa ter equilíbrio mental para refazer-se constantemente. Somos quase que forçados a aprender coisas novas diariamente, a nos reinventar, ou transformar sempre enquanto profissão e enquanto modo de pensar e ser na atual sociedade hiperconectada. Para isso, diz Harari, ter uma inteligência emocional robusta é fundamental. Em seguida, apresentei a minha percepção sobre os efeitos positivos da pandemia no ensino-aprendizagem. Afirmei a partir de evidências que um dos belos legados da pandemia foi o de acordar a escola para aquilo que chamo de ambiência online. Online é um termo cunhado pelo filósofo da informação, o italiano Luciano Floridi, que representa o mundo hiperconectivo que vivemos, um mundo sem fronteiras entre a realidade online e offline. Portanto, um mundo hibridizado, datificado, digital. Foi o mundo online datificado que, bem ou mal, salvou a escola nesses últimos 20 meses de pandemia. Sem a internet, o estrago teria sido incalculável, não somente na educação, mas, sobretudo, no aumento exponencial de mortes pela Covid. Se antes a ciência demorava décadas para criar e aprovar a eficácia de uma vacina, com a datificação digital, obtivemos a vacina da Covid num tempo recorde de 15 meses. A pandemia serviu também para revelar uma certa indiferença ou indisposição do universo escolar em acompanhar as transformações digitais que muitas instituições e as novas gerações já vinham abraçando. Por exemplo, os estudantes já viviam em uma ecologia digital reticular, interativa e personalizada, e a escola continuava presa em uma outra ecologia pedagógica, analógica, transmissora, massiva e top-down. Se a gente tem consciência desse ato entre essas duas ecologias de aprendizagem, a da escola e aquela do estudante, a gente já encontra, por exemplo, uma resposta para uma das principais angústias
de nós professores, aquela de dar aulas online pelo Google Meet e não ver o rosto dos estudantes. A maioria absoluta liga só o áudio. Não se sentem motivados para participar empolgadamente das aulas online. E aqui a gente se questiona: por que a meninada não se sente motivada? Onde está a falha? Neles ou em nós? E atenção, não somente os professores se angustiam, os pais também se frustram ao ver seus filhos dormindo diante da tela do Google Meet, enquanto o professor de história fala sobre a invasão holandesa no Rio Grande do Norte. E aqui, curiosamente, pergunto mais uma vez: e como os estudantes se comportavam antes da pandemia em sala de aula? Dormiam também? Faziam algo paralelo enquanto o professor passava 50 minutos explicando algo diante de uma sala cheia de estudantes? O que há em comum entre as nossas salas enfileiradas, silenciadas por uma voz que transmite algo, e o universo cultural hiperconectado e interativo dos nossos estudantes? E ao abordar esse ponto, ressaltei também o drama da evasão escolar, influenciado, logicamente, por um conjunto de fatores. Porém, considero a ausência de novos paradigmas pedagógicos e metodologias ativas e inovadoras, aquelas que encantam e inserem cada estudante como protagonista do seu projeto acadêmico, do seu projeto de vida, como elementos basilares para a desmotivação e, consequentemente, para o abandono escolar. Portanto, problema de cara aqui não é o Google Meet e seus aliados, mas a forma como inserimos as novas tecnologias no processo de aprendizagem. Ou seja, o desafio não é como usá-las, mas como adotar novas pedagogias e novas metodologias imersas nas novas ecologias midiáticas. O que já sabemos há tempo, muito antes da pandemia, é que a convencional ergonomia das nossas salas de aula, com um professor transmitindo conhecimento, não tem nada a ver com a plástica cerebral do estudante da cultura online. Porque ele já tem na palma da mão acesso a todo e qualquer conteúdo, além de contar no YouTube com os melhores professores do Brasil e do mundo, explicando com didáticas inovadoras e metodologias gamificadas qualquer temática que o aluno vai estudar ao longo de toda a sua vida acadêmica. Vivendo nessa nova ecologia de aprendizagem, o professor continua ocupando seu papel na educação, porém com um perfil e uma missão radicalmente diferentes daquela que tínhamos até pouco tempo atrás, como veremos na conclusão desta minha fala. No geral, antes da pandemia, o universo das redes sociais e das plataformas digitais ficavam na periferia das práticas pedagógicas. E quando as redes digitais entravam no ambiente acadêmico, a maioria dos pesquisadores usava o piloto automático da distopia e dos efeitos colaterais das redes digitais. Muitos de nós, professores, víamos os dispositivos digitais nas mãos dos estudantes como ameaças à educação e não como aliadas no processo de aprendizagem. Se, na percepção da escola, as redes digitais fazem mais mal do que bem, então, gestores e professores tínhamos autoridade moral para proibir a entrada do celular em sala de aula. Ou seja, os estudantes eram proibidos pela instituição de estudar no seu ambiente natural, aquele da internet. Hoje, todos nós sabemos que tirar o Wi-Fi do estudante é como tirar a água dos peixes. Sentem-se sufocados, sem vida. Eles passam a maior parte do tempo interagindo com seus colegas nas redes sociais, jogando nas comunidades de games, pesquisando, etc. Conforme vemos no gráfico,
Em tempo vivido na internet, o Brasil perde somente para as Filipinas. E não somente os estudantes, todos nós pesquisadores não conseguimos fazer praticamente nada sem acesso à internet. Estudar, comprar, viajar, rezar, namorar, jogar, enfim, quase tudo passa pelas veias da internet. Ela é hoje a principal infraestrutura da sociedade. Portanto, vivendo imerso no fluxo interativo das redes, considero uma atitude violenta e anacrônica da nossa parte proibir o estudante de entrar na escola com dispositivos digitais. Hoje, proibir o estudante de entrar na escola com os seus dispositivos digitais é semelhante a proibir o estudante do século passado a entrar na escola com livros e cadernos. E aqui, muita atenção. Assim como era preciso ensinar os estudantes a usar corretamente as tecnologias lápis, régua, caderno, livros, da mesma forma, é preciso hoje ensinar os estudantes a usar de forma inteligente as mídias digitais nas suas pesquisas acadêmicas. O belo é que nós, professores, não teremos mais a coragem de voltar para a sala de aula no pós-pandemia com o mesmo perfil de professor e com as mesmas atitudes e práticas pedagógicas da era pré-pandemia. Aprendemos em menos de 2 anos coisas que iriam demorar décadas para entrar no nosso cardápio. E aqui visualizo 3 fases de maturação entre o início da pandemia e o próximo ano, 2022, quando alimentamos a esperança de uma vida escolar menos incerta. A primeira fase foi no ano passado, em 2020, logo no início da quarentena, quando começamos a desbravar novos aplicativos e novas plataformas de ensino-aprendizagem. Plataformas como o Google Meet, Google Form, Kahoot, Khan Academy, Quizlet, entre outros, eram literalmente desconhecidos. E fomos desbravando pouco a pouco, transformando um cantinho da nossa casa ou do nosso quarto em sala de aula. Erramos muito, vivemos muitas frustrações. Usamos mais as tecnologias para ensinagem do que para aprendizagem. Por isso, sentimos a necessidade de aprender com os colegas, fazer parte de grupos, para transformar as plataformas digitais em verdadeiros laboratórios de aprendizagem. Eu, particularmente, entre abril e julho de 2020, criei grupos com dezenas de professores para juntos conhecermos novas metodologias e novas plataformas digitais de ensino-aprendizagem. Ainda hoje, esse grupo é ativo no WhatsApp, batizado com o nome RAI, que significa Rede de Aprendizes Inquietos. A segunda fase acontece neste ano de 2021, quando mostramos que nós, professores, somos de fato guerreiros. Sabemos nos reinventar, nos readaptar. Aprendemos a usar, bem ou mal, novas plataformas digitais. Aprendemos a dar aulas no Google Meet, a usar plataformas gamificadas, a usar metodologias ativas. Mesmo sem apoio financeiro dos nossos gestores, mostramos que estamos abertos para aprender a aprender coisas novas ao longo da nossa vida. A terceira fase será em 2022. E aqui, se não queremos voltar às nossas práticas pedagógicas de outrora, a primeira atividade que a escola deve fazer é uma avaliação diagnóstica dos professores e estudantes para perceber o nível de autonomia digital acadêmica. Ver o quanto aprendemos nesta pandemia e o quanto devemos continuar aprendendo. Feito essa avaliação no início do ano, o passo seguinte é investir sem parcimônia em educação digital, em formação digital ao longo do ano de 2022. O que significa reconfigurar, ressignificar nossas práticas pedagógicas.
Ou seja, nunca mais seremos professores como antes. Como eu já tinha publicado no meu canal do YouTube em julho do ano passado, a educação híbrida será um dos principais legados da pandemia. Essa formação digital acadêmica, a partir de 2022, será mais fácil para quem teve boas experiências com o ensino remoto híbrido e certamente será muito mais difícil ou até frustrante para quem viveu emoções negativas ou não obteve bons êxitos com o ensino híbrido nesse período pandêmico. E agora, nesta segunda e última parte da minha fala, gostaria de apresentar alguns recortes das pesquisas que desenvolvi recentemente, tanto no meu pós-doutorado em comunicação pela UFRN, como no TCC de licenciatura em filosofia. No geral, busco nas minhas pesquisas acadêmicas compreender o impacto das ecologias multimediáticas no processo de ensino-aprendizagem. E aqui introduzo com alguns questionamentos, como, por exemplo, se a escola é o ambiente que prepara e desenvolve as habilidades do estudante para trabalhar e viver na cultura do seu tempo, que hoje é cada vez mais online, híbrida, que requer, consequentemente, um ser humano mais autônomo, flexível, problematizador, a fim de atender às exigências das plataformas algorítmicas fluidas, customizadas do mercado de trabalho do século XXI, pergunto que sentido faz o modelo de ensino-aprendizagem massivo, padronizado, que prepara o sujeito para um trabalho estático, em série, muito semelhante ao modelo de trabalho da sociedade industrial do século XVIII? Observando a nossa realidade acadêmica, podemos dizer que as escolas ainda não estão tão conscientes do que significa para o processo de aprendizagem o advento de um novo paradigma midiático comunicativo descentralizado e ubíquo na magnitude daquele que estamos vivendo? Os algoritmos digitais, e especificamente os softwares, estão no comando do mundo, como sustenta o teórico da cultura software Lev Manovich, do seu livro Software Takes Command, escrito em 2013. Diz ele: educação, cultura, economia, ciência e a sociedade como um todo estão permeados por códigos softwares embutidos em processos, arquiteturas, ambientes e objetos, mídias e ainda implantados em corpos humanos, animais e plantas. E acrescenta o filósofo italiano Cosimo Acotto, entre aspas, a nossa cultura está sendo mudada pela difusão progressiva de softwares invisíveis, sensores, dados e inteligência computacional. Fecha aspas. Portanto, consciente de que vivemos a maior revolução técnico-midiática cultural da história dos sapiens, o verbo interferir no contexto do tema proposto para a minha fala, como a internet interfere no processo de aprendizagem, na minha percepção, nos remete a uma visão instrumentalista da internet ou das tecnologias como um todo. E aqui abro um parêntese para recorrer à teoria da ecologia das mídias, fundada na Escola de Toronto em meados do século passado, quando sustenta a hipótese de que somos uma tecnico-espécie. Tecnologia aqui compreendida como toda a realidade inventada pelo homem. Ruas, cidades, casas, vestuário, ou como brincava um colega professor, tecnologia como tudo aquilo que não nasce em árvores. Ou seja, como dizia McLuhan, as tecnologias são extensões sensoriais, físicas, neuronais, extensões da nossa memória, dos nossos relacionamentos e afetos. Desse modo, somos humanos porque somos seres tecnológicos. Essa é uma característica fundante que nos diferencia dos demais seres vivos. A minha percepção, se ancoramos na teoria da ecologia das mídias,
evitamos cair em uma visão meramente instrumentalista das mídias, que vê, por um lado, a tecnologia como uma realidade neutra, na qual o homem escolhe ou tem total controle da mesma. E do outro lado, evita cair no determinismo tecnológico, ou seja, pensar a tecnologia, chamada faca, por exemplo, como determinada exclusivamente para cortar carne ou objetos. Porém, nós sabemos que a faca também pode ser usada para muitos outros fins. Da mesma forma, a internet, ela tanto pode conectar e aproximar pessoas, como também distanciar e ignorar pessoas. A internet pode emancipar o ser humano, torná-lo mais humano e mais empoderado em todas as suas facetas, como pode tornar o ser humano mais alienado e estúpido. Por isso, é reducionismo ou empobrecimento querer analisar uma tecnologia como a internet apenas pelo seu lado instrumentista ou pelo seu lado determinista. É nesse sentido que insiro aqui a relevância da teoria da ecologia das mídias nessa nossa fala. Tendo ela como base teórica, fica também mais fácil para entendermos, por exemplo, a importância da passagem de uma visão midiática, transmissora de ensino-aprendizagem, para uma visão hiperconectiva, ecológica e interativa. Até antes da internet, fazia sentido a escola como transmissora de conteúdo e de conhecimento, porque todos nós dependíamos das mídias alheias para acessar o conhecimento. Por exemplo, dependíamos da mídia chamada livro, caderno, professores, instituições, que detinham o total controle do conhecimento. Assim como os católicos dependiam dos padres para ouvir a palavra de Deus até a invenção da escrita impressa, da mesma forma nós dependíamos das instituições de ensino para aprender algo até o final do século passado. Hoje, assim como todo católico conectado tem no bolso a palavra de Deus e todos os livros sagrados, da mesma forma, todo estudante tem no bolso o acesso a todo o conhecimento necessário para obter qualquer conhecimento e qualquer habilidade técnica ou profissional. Por isso, no pós-pandemia, o estudante será mais crítico e criterioso ao perceber na sua escola uma pedagogia desatualizada, analógica, transmissora de conhecimento, uma escola que não mais representa o ambiente natural do estudante. A escola que temos hoje é ainda uma mídia, um médium analógico, com uma ergonomia desenhada para a era industrial, para a produção em série. Ela é radicalmente diferente dos espaços digitais, movidos por emoção, conversação e conectividade entre as pessoas e objetos. Repito, ambiente recheado de emoção, conversação e conectividade. Essas características são proibidas no comportamento do trabalhador da fábrica, que entrava no emprego apertando o parafuso e morria apertando o parafuso. Era cada um no seu quadrado. Não podia parar para conversar, emocionar, interagir. Quem não foi da época, temos muitos filmes que retratam bem isso. Como, por exemplo, o filme de Pink Floyd, Tempos Modernos de Charlie Chaplin e outros. Esse tipo de ambiente laboral, industrial, linear, em série, pertence sempre mais aos robôs, aos sensores, e muito menos aos humanos. E aqui, como padre, insiro uma metáfora bíblica nessa minha fala, entre aspas, não colocar remendo novo em roupa velha. Ou seja, não querer impor ao estudante que vive imerso em um ambiente conectivo e interativo uma pedagogia ou um modelo de aprendizagem da era industrial, massiva, broadcasting, do centro para as pontas.
Concluo apresentando algumas transformações que constatamos dentro da ambiência de ensino-aprendizagem com a última fase da internet, aquela que chamamos de internet de todas as coisas, em inglês conhecida como Internet of Everything. Conforme vemos no gráfico, da intermediação mais centralizada para a reintermediação mais descentralizada. Espaço-tempo ubíquos, o digital dilui as paredes das salas e bibliotecas. Redes de aprendizagem mais centralizadas, com comando e controle bem definidos. Na era da internet 4.0, redes de aprendizagem mais descentralizadas, sem comando e controle bem definidos. Ensino homogêneo, uniforme, instrucional, linha de montagem para um ensino rizomático, não linear, transdisciplinar, ubíquo, personalizado. De receptor de conteúdo passivo para estudante protagonista da sua aprendizagem, de professor transmissor expositor de conteúdo para mediador, curador de fontes descentralizadas multimediáticas, de metodologias instrucionistas para ativas e construcionistas, de fontes centralizadas, como a escola, a biblioteca, para fontes descentralizadas e ubíquas, de um ensino que não focava na autonomia e no protagonismo do estudante, para um ensino que foca na autonomia e no protagonismo como competências indispensáveis para o século XXI. Ensino-aprendizagem personalizado. Antes, não havia mídias para a personalização do ensino-aprendizagem em larga escala. Agora, a escalabilidade da personalização da educação torna-se sempre maior com a popularidade crescente da internet, da inteligência artificial e da blockchain. Com relação à avaliação, antes escassez de rastros para avaliar de forma personalizada em larga escala. Agora, abundância de rastro via Big Data e inteligência artificial para aprender e avaliar por meio de plataformas digitais personalizadas. Como observamos, não se trata apenas de uma revolução tecnológica digital, mas filosófica. Daí a necessidade urgente de rever os paradigmas técnicos midiáticos educativos de plantão. Pois, como vimos acima, os modelos teóricos e pedagógicos da era da cultura industrial de massa do século XX, ainda muito presente em nossas pedagogias, não atendem às exigências da nova geração da era digital, que nasce e cresce dentro de um novo ecossistema informacional, interativo e multitecnológico. Enfim, consciente de que lidamos com estudantes que vivem no olho do furacão, isto é, de um lado, vivendo em um mundo profissional que está acabando, e do outro lado, com estudantes em um mundo de trabalho que ainda não está configurado. Por exemplo, não sabemos quais são ou quais serão as profissões dos nossos estudantes nos próximos 10, 20 anos. Diante disso, mais do que respostas, emergem questões instigadoras como: qual o verdadeiro papel da educação nesse atual contexto de transformação profissional, social e técnico-cultural dos estudantes? Dentro da emergente infoecologia digital descentralizada, que tomará proporções maiores com a inserção da tecnologia blockchain na educação, que configuração terá o atual perfil do professor? Esses e outros questionamentos nos levam a tomar ciência da magnitude das transformações técnico-midiáticas e culturais em curso, bem como a repensar os convencionais paradigmas cognitivos, teóricos e pedagógicos de ensino-aprendizagem, a fim de inseri-los dentro da filosofia das novas ecologias midiáticas mais descentralizadas e distribuídas, aquelas que caracterizarão progressivamente a natureza das arquiteturas das redes sociais digitais. Esse foi o foco da minha fala no segundo encontro de tecnologias educacionais do Rio Grande do Norte.
Se essa reflexão agrega algum valor para a sua vida acadêmica, digital, convido a compartilhar com os seus colegas. Convido também a se inscrever e ativar o sininho para acompanhar semanalmente novos conteúdos. Muito obrigado por sua presença, um forte abraço e até a próxima.